Os ácidos graxos eles são armazenados na forma de triacilgliceróis ou triglicerídeos, que são a mesma coisa, que nada mais são do que três cadeias de ácidos graxos esterificados com uma molécula de glicerol. O glicerol é um triálcool. Por esse nome vocês podem lembrar da aula passada do gliceraldeído, que é um parente do glicerol. Lá, um dos carbonos estava oxidado a aldeído, e aqui no glicerol os três carbonos são hidroxilados, são três álcools, é um triálcool. Então, cada um deles vai formar uma ligação éster com uma carboxila. A reação entre álcools e carboxilas formam ésteres, né? Os triacilgliceróis eles podem ser mistos, né? Quando cada cadeia de ácido graxo é diferente uma da outra, como é esse caso aqui, ou elas podem ser iguais, né? Caso, por exemplo, se fossem três palmitados, seria uma tripalmitina. Nesse caso aqui você vai dar o nome de cada um conforme os números dos carbonos, os três carbonos do glicerol. Outra questão importante é que os triglicerídeos eles são lipídios neutros, né? Afinal as carboxilas elas não existem mais aqui, elas são ésteres, então não é possível que elas tenham carga negativa. Isso é o que dá a principal característica de hidrofobicidade mais forte dos triacilgliceróis, né? essa forma de armazenamento de lipídio. Isso tem um efeito importante para a função, que faz com que você consiga acumular ainda mais dessas moléculas num espaço menor. É fundamental o fato de que a gente acumule energia em uma molécula que ocupe pouco espaço e que, sobretudo, não carregue consigo água, né? Porque, por exemplo, se a gente fosse armazenar energia, combustíveis a longo prazo na forma de carboidrato, como a gente faz a curto prazo com o glicogênio, por exemplo, a quantidade de água associada a uma molécula de glicogênio ou a uma molécula de amido, no caso das plantas, é enorme. Então, acho que cada grama de glicogênio você precisa de 2 gramas de água. Então, a gente teria que ser enorme para poder conseguir ter tanta água associada à quantidade de combustível que a gente consegue acumular através das moléculas de lipídio, né? Então, isso daí é uma questão importante para a função de armazenamento. Além de que, né, são também extremamente reduzidos, os carbonos ligados apenas a hidrogênios. Então a gente consegue arrancar muitos elétrons e hidrogênios quando a gente vai oxidá-los, e por isso a gente consegue produzir muita energia. A vantagem da glicose e do glicogênio, enfim, das fontes de energia de combustíveis de carboidrato é porque eles são solúveis, e por serem solúveis eles conseguem ser disponibilizados mais rapidamente. Então a gente precisa, digamos assim, ter uma maior dificuldade de conseguir disponibilizar o lipídio, mas quando consegue, ele gera muito mais energia e a gente consegue acumular melhor dessa maneira. Além de tudo isso, a hidrofobicidade dos triglicerídeos faz com que eles se acumulem de maneira periférica, né, em torno dos órgãos e abaixo da pele, já que são menos densos do que a água. E às vezes isso pode ser chato pra gente, né? Mas é um mecanismo crucial de isolamento térmico e proteção contra choques mecânicos. Enfim, os animais que hibernam, eles dependem muito, e também os que vivem em lugares muito frios, dependem muito dessa gordura. Essa questão. As ceras, elas são formadas por um ácido graxo de cadeia longa, de 14 a 36 carbonos, que é esterificado com um álcool também de cadeia longa, de 16 a 30 carbonos. Esse aqui é formado pelo ácido palmítico, é esterificado com esse álcool triacontanol, que é de 30 carbonos, que é justamente a cera que constitui os favos das colmeias das abelhas, né? Então, as ceras elas têm função que eu já falei, mas também elas têm a função de armazenamento energético nos plânctons e, enfim, todas as adaptações associadas à impermeabilidade, por exemplo, as aves que mergulham, que precisam liberar substâncias
cerosas para poder não saírem encharcadas, enfim, muitas adaptações interessantes. Até aqui eu falei de lipídios que servem sobretudo como combustíveis ou armazenamento de combustíveis, né? E também falei das séries biológicas. E agora eu vou trazer categoria que engloba diferentes tipos, mas que tem em comum, né, o fato de terem a função de serem constituintes estruturais de membranas biológicas, né? Então eles apresentam ácidos graxos em sua constituição e, como a gente bem sabe, a gente já comentou 1000 vezes, eles vão ter aquela característica de ter uma cabeça polar, um grupo polar que vai gerar a possibilidade de geração de bicamadas, né? Então, porque eles vão ter uma parte que interage com a água e a parte apolar que fica internamente interagindo entre si. Então, é justamente essa anfipatia desses lipídios que permite a organização das membranas em bicamadas. Então, esse esquema ele organiza 4 desses tipos de lipídios de membrana, dentro de 2 grupos maiores, mais amplos, os fosfolipídios e os glicolipídios. Em todos eles tem uma parte que eu vou chamar de esqueleto, que ou é glicerol ou é esfingosina, que é justamente o esqueleto que vai ligar tanto a parte polar como a parte apolar, né, todos eles. A parte apolar de todos eles vai estar aqui com esses grupos em azul e as partes apolares em amarelo, todos eles. E esses esqueletos em rosa, né, no caso glicerol ou esfingosina. O glicerol vocês já conhecem bem, vou deixar para depois, e eu vou focar aqui primeiramente nos grupos com esqueleto de esfingosina. A esfingosina ela é essa molécula aqui. Vejam que ela já tem uma porção hidrofóbica por si e apresenta essas hidroxilas e esse grupo amina aqui. Por meio do grupo amina, aliás, por meio do grupo dessa hidroxila do carbono 1, ela se liga à porção polar, aquela que vai dar a cabeça polar da molécula, o SOS, é por meio dessa hidroxila, e por meio da amina ela vai se ligar à porção apolar, que é o ácido graxo. Então ela se liga a um ácido graxo, né, tanto nessa como nessa é um ácido graxo, e uma porção polar. Essa porção polar nos esfingolipídios pode ser fosfato ligado a uma colina, na verdade também é uma etanolamina, mas aqui o exemplo foi só de colina, de qualquer forma com a presença do fosfato, ou pode ser um carboidrato, pode ser um monossacarídeo ou um oligosacarídeo. Se for um fosfato, uma fosfocolina, uma fosfetanolamina, esse faz parte do grupo mais amplo dos fosfolipídios, porque tem fosfato na sua constituição. É um esfingolipídio, porque tem esqueleto de esfingosina, mas faz parte dos fosfolipídios, porque tem fosfato. Se não tiver o fosfato, for diretamente ligado e a sua parte polar for um açúcar, vai ser obviamente também um esfingolipídio, porque tem esqueleto de esfingosina, mas não é um fosfolipídio porque não tem fosfato. Faz parte dos glicolipídios, que é um outro grupo mais amplo. Atenção, dentro da categoria ampla dos fosfolipídios, existem aqueles que o esqueleto é glicerol, né, e não esfingosina. Desculpa, esse aqui não é um fosfolipídio, esse aqui faz parte da categoria dos glicolipídios. Então, dentro dos fosfolipídios, eu já mostrei um esqueleto de esfingosina e aqui eu estou mostrando com o esqueleto de glicerol. Também é um fosfolipídio porque tem fosfato ligado. Nesse caso, a parte polar vai estar ligada. O glicerol você já conhece, né? É um triálcool, então ele vai ter 3 possibilidades de esterificação, 3 pontos. 2 deles vão ter ácidos graxos, que vão formar a parte apolar. Esses ácidos graxos podem variar, podem ser iguais, enfim. E a parte polar vai ser um fosfato ligado a um outro grupo, normalmente um álcool. Então aqui uma ligação fosfodiéster, né? Um ligado ao glicerol e outro ligado a esse outro grupo álcool que a gente já vai ver alguns exemplos.
Ainda com o esqueleto de glicerol, também existem os glicolipídios, que no caso são muito parecidos, só que eles não têm o fosfato. Então eles não fazem parte dos fosfolipídios. Eles são glicolipídios, porque a parte polar, a parte polar da molécula vai ser ligada diretamente ao glicerol, esterificado aqui, sem o fosfato. E vai ser ou um mono ou um disacarídeo, normalmente de galactose. Por isso que eles são chamados de galactolipídios. E esses carboidratos eles podem ainda ser sulfatados, por isso que às vezes também podem ser sulfolipídios. Esses são basicamente exclusivos de vegetais, são muito presentes na membrana interna dos cloroplastos, né, no tilacoide. Enfim, daqui a pouco a gente vê algum exemplo disso também. Aqui os exemplos de glicerofosfolipídios, que a gente está vendo o glicerol ligado aqui aos dois ácidos graxos, né? Esses ácidos graxos eles podem ser iguais ou diferentes, aqui no caso é um exemplo de diferentes. E aqui o fosfato, justamente conectado ao glicerol e a um outro grupo, que é esse X. Esse X ele vai poder ser qualquer um desses aqui. No caso, o ácido fosfatídico é o que vai dar origem a todos os outros. Ele é basicamente só um hidrogênio ligado, né? Então, é mais para representar aqui o fato de que só o fosfato já vai dar uma carga de -2 para a molécula, sem nenhum outro grupo substituinte. Mas os grupos podem ser todos esses aqui, a etanolamina e a colina, que são neutros em pH fisiológico, mas se o pH ficar ácido, elas podem ficar com carga positiva. A serina ela vai ter carga líquida de -1, glicerol -1, fosfatidioinositol bifosfato -4 e fosfatidilglicerol, né, que é a forma cardiolipina, que é um glicerofosfolipídio típico de bactérias e também presente nas mitocôndrias, na membrana interna das mitocôndrias. Não por coincidência, né? Acho que vocês conhecem a teoria endossimbiótica. Tem uma questão importante do fosfatidioinositol, que ele é substrato de uma lipase, a fosfolipase C, que ela é importante, ela é ativada a partir de um sinal extracelular, por exemplo, de um hormônio, vai clivar esse fosfolipídio e essas partes, tanto o que sobra de glicerol com os dois ácidos graxos, que é o diacilglicerol, como o fosfatidil inositol, eles vão funcionar como segundos mensageiros, né, intracelulares. Então aqui, só para não ficar muito abstrato o que eu estava falando, aqui o diacilglicerol e aqui o inositol fosfato, aqui é onde a fosfolipase corta. Então o hormônio vai se ligar a um receptor específico dela, vai ativar a proteína G, que depois vocês vão ver como se fosse a sinalização, que vai ativar a fosfolipase C. Ela vai clivar, então, o fosfolipídio. A parte inositol 3-fosfato vai ser solúvel, né, porque é a parte polar, vai viajar no citoplasma até o retículo endoplasmático, onde ele vai encontrar um receptor que vai ser ativado e vai liberar cálcio do retículo endoplasmático. Esse cálcio, por sua vez, vai ativar uma outra proteína, a proteína quinase C, que juntamente, na verdade, com a porção de acilglicerol, o fosfolipídio que foi clivado no início desse processo, vão ativar essa proteína quinase C, que vai desencadear uma série de respostas intracelulares por fosforilação, tudo isso em resposta à sinalização inicial hormonal.
Então, um exemplo aqui de sinalização intracelular, como segundo mensageiro para os fosfolipídios. Aqui os galactolipídios, ou sulfolipídios, eu tinha falado que são abundantes em plantas, né? Eles são, na verdade, praticamente presentes apenas em plantas, somente na membrana interna dos cloroplastos. Eles vão ter um mono ou um disacarídeo de galactose e podem ter sulfato ou não. Então aqui é um monogalactosil, ligado aí aos dois ácidos graxos e o glicerol conectando tudo, e aqui digalactosil de acetilglicerol, disacarídeo. Nenhum desses aqui é sulfatado, mas, como eu disse, eles podem ser, por isso também podem ser chamados de sulfolipídios. Esse tem uma questão ecológica interessante sobre isso, que é o fato de que, normalmente, fosfato é um nutriente escasso no solo, então é um limitante. Então, as plantas precisaram provavelmente evoluir sob essa pressão de ter que economizar fosfato, muito importante para fazer várias outras moléculas, DNA, por exemplo. E, então, ter um grupo como o sulfato, que também tem carga negativa como o fosfato, para, por exemplo, ter essa função, talvez tenha sido um caminho evolutivo. Os esfingolipídios, como eu já falei, eles não têm glicerol, mas sim esfingosina, como esqueleto que conecta as partes. Então aqui é a esfingosina, veja como ela tem uma cadeia carbônica longa, também dando característica hidrofóbica ao fosfolipídio. Aqui no grupo amina, a cadeia única de ácido graxo, pode ser variável. E aqui no que era hidroxila do carbono 1, para a esfingosina, o grupo substituinte, né, a cabeça polar em azul, que vai poder ser um desses aqui. A estrutura básica de um esfingolipídio é a ceramida, né, quando esse grupo X é apenas um hidrogênio. A ceramida vai ser a base de todos os outros esfingolipídios. Quando esse grupo X é uma fosfocolina, que também é um tipo de fosfolipídio, né, ele é um esfingolipídio fosfolipídio, o que a gente tem é uma esfingomielina, esse é o nome desse fosfolipídio, e o nome já diz mais ou menos essa função, ela forma a bainha de mielina. A bainha de mielina é rica em esfingomielina. Na verdade, poderia ser fosfocolina ou fosfoetanolamina. O exemplo aqui só traz a colina. Se for um monossacarídeo, que pode ser glicose, como é representado aqui, ou galactose, então vai ser um cerebrosídeo, é o termo genérico, quando é um monossacarídeo. A glicose geralmente está presente na membrana de tecidos não neuronais, e a galactose está presente geralmente em cima, na membrana dos neurônios. Galactose que eu digo como grupo desses esfingolipídios. Como é o de glicose aqui, ele vai ser chamado de glicosil cerebrosídeo. De galactose é galactosil cerebrosídeo. Se for um disacarídeo, um tetrasacarídeo, o termo geral para esses esfingolipídios são globosídeos. Nesse caso aqui, a gente tem lactosil ceramida, que é um disacarídeo, no caso do grupo substituinte, uma glicose e uma galactose, por isso que é lactosil. Os cerebrosídeos e globosídeos, eles são chamados também de glicolipídios neutros, já que eles não vão ter carga em pH fisiológico. Isso em contraste ao próximo grupo, que é o grupo dos gangliosídeos, que é o mais complexo, porque eles vão ter oligosacarídeos complexos como grupos substituintes. Então, eles vão ter uma base mais simples, geralmente formada de glicose e galactose, mas vão ter uma variedade de porções terminais, geralmente formadas por vários ácidos siálicos. Isso vai fazer com que os gangliosídeos tenham carga negativa e variável em pH fisiológico.
sei se vocês se lembram do ácido siálico da aula passada, daquela tabela dos monossacáridos modificados. Então, aqui ele, o ácido siálico, né? Vejam aqui carga negativa, então você pode ter quantidades variáveis desse ácido siálico que é representado desse símbolo. Então esses três esfingolipídios, eles não são fosfatados, por isso eles são, na verdade, do grupo dos esfingolipídios. Acho que já deve ter ficado clara a conexão entre aquele contexto que a gente teve na aula passada, que eu pedi para vocês pesquisarem, né, a questão da glicobiologia. O contexto disso e com os glicoesfingolipídios. Precisamente esses gangliosídeos, que são de oligosacarídeos complexos. Porque eles vão conter uma diversidade de possibilidades. E eles vão ser os principais responsáveis por aquela função informacional que eu falei, dos carboidratos. O glicocódigo é basicamente escrito nesses glicoesfingolipídios, principalmente, na membrana. Então, o termo esfingo, ele vem justamente de esfinge, em alusão ao papel enigmático biológico que esses padrões eles representam. Então, hoje é justamente a glicobiologia que tenta desvendar esse enigma. É claro que a gente já sabe muita coisa, mas ainda tem muito a ser descoberto nessa área, em relação aos padrões de glicalização, como a gente tinha comentado. Uma coisa assim bem consolidada já e com bastante aplicação é a questão dos grupos sanguíneos, né, os tipos sanguíneos do sistema ABO, que eu já até comentei sobre isso no fórum de carboidrato. Dê uma olhada lá, né, eles são justamente oligosacarídeos de gangliosídeos, presentes na superfície das nossas hemácias.